Fala, galera do YouTube, eu sou a Mônica, conselheira bíblica, atuante no Ministério Rendidas e Redimidas como conselheira, e eu tô aqui para bater um papo com vocês, com um público muito específico. Aproveita e já manda esse vídeo para quem você conhece que acabou de se converter e que teve um passado muito louco antes de Jesus e tá vivendo um processo de santificação e tá tentando entender tudo o que tá acontecendo. Clica aqui, já me segue no sininho para ativar as notificações e bora pro vídeo. E eu nunca fiz esse tipo de vídeo. Se você olhar aqui no meu canal, você vai ver muito vídeo falando do meu testemunho, algumas coisas que eu passei da minha história, né? Mas coisas muito pontuais, assim. Nunca vim aqui falar sobre esse processo, né? E aí pensei, poxa, eu acho que tem muita gente que se converte, às vezes fica meio patinando nesse processo, até conseguir encontrar as ajudas certas, no lugar certo, o caminho bíblico certo. Porque nem tudo que tá aí, nem toda igreja que tá aí é certa, né? Então, achei interessante fazer esse vídeo. Então, aqui eu vou te dar alguns pilares essenciais e importantes do que você pode seguir e buscar e procurar para que a sua jornada de santificação do mundão, das drogas, do sexo, da pornografia, dos vícios, enfim, família disfuncional, possa realmente ser transformado pelo poder do evangelho. Que eu, particularmente, não só tenho convicção que é real, mas a minha vida é uma prova viva e um testemunho de que Jesus Cristo transforma, de que Ele é Senhor e de que Ele é a verdadeira vida que nós precisamos. Então, vai ser um bate-papo assim, ó, aleatório, que eu faço aqui no YouTube. Na verdade, é um rolê assim, mais aleatório, sem roteiro, vida na vida, beleza? Então é isso. Primeira coisa que eu acho importante para quem está se convertendo agora e vai entender o que eu tô falando, é você ter alguém que te acompanhe. Como é importante. E assim, uma pessoa que te acompanhe, não necessariamente ela precisa ter vivido o que você viveu. Porém, ela precisa ter tido algum tipo de contato com essa realidade e, de certa forma, um conteúdo bíblico aplicado. Que ela saiba aplicar a palavra de Deus nos contextos. A pessoa ela não precisa ser um teólogo, não, nada disso. Mas ela precisa ter um conhecimento prévio da palavra de Deus contextualizada no coração, contextualizada no próprio contexto bíblico, para te orientar e te ensinar da forma certa, te aconselhar da forma certa, e não baseado na própria experiência dela. Porque, por experiência própria, conselho baseado na própria vida, na própria história, não dá certo. A autoridade é a palavra de Deus, é Cristo Jesus. É claro que a gente pode partilhar e contextualizar, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô pegando a minha história e eu tô contextualizando para dar dicas práticas para você que está vivendo esse momento que eu vivi há 12 anos atrás. Porém, você vai analisar se isso cabe na sua vida ou não, se isso faz sentido ou não. Porém, tudo que eu falar aqui é bíblico. Todos os pontos são bíblicos, são doutrinas e fundamentos essenciais da fé cristã, ok? E então é isso. Primeira coisa, encontre alguém. Alguém que seja bíblico, que tenha um entendimento prévio do ensino bíblico e tenha um testemunho de vida no sentido de pregar o que vive, né? Uma pessoa que realmente você vê e fala, cara, essa pessoa é uma carta viva de Jesus, ok? Então tenha uma pessoa, tá? Se você não encontra... Poxa, Mônica, na minha igreja local não tem esse tipo de pessoa. Infelizmente, a minha igreja ela é escassa de discipulado, de pessoas formadas no aconselhamento. Como eu falei, não precisa ser uma pessoa formada, ela precisa ter uma boa teologia bíblica, uma boa interpretação bíblica, né? E lidar com conflitos da vida, com a Bíblia. Mas mesmo assim, se não tem, cara, hoje na internet você encontra. É claro que assim, não substitui o presencial. Eu pego, nossa, muito na tecla disso, porque o meu processo foi presencial. Eu fui encontrar aí uma ajuda online quando eu fui tratar a área da pornografia. E aí eu precisei realmente de um ministério fora que me ajudou, mas isso não tirou o auxílio da igreja local. Discipulado, uma pessoa que me acompanhava, que eu estava toda semana prestando contas. Mas, se você não tem, você pode encontrar hoje um auxílio na internet, alguém que te aconselhe, alguém que seja bíblico,
que trabalhe com isso, ou algum ministério de edificação que vai te ensinar como tratar os seus problemas à luz da palavra, ok? Mas é isso. Primeiro ponto, tem alguém. Segundo ponto, esteja em uma igreja local bíblica. O que significa isso? E aí, como boa batista que eu sou, eu vou, né, falar da minha denominação. Eu não me converti na Batista, eu me converti numa igreja diferente. Não foi ruim, uma igreja que me abençoou muito e até hoje muitas coisas eu levo para minha vida, porque ela pregava o evangelho, porém confusa na sua doutrina e na sua teologia. E isso atrasou muito o meu processo de amadurecimento. Quando eu fui para Batista, eu amadureci assim, ó, muito rápido, assim, ó, coisa que lá eu fiquei, tipo, 7 anos e não havia amadurecido. Então, uma igreja bíblica faz a diferença. É claro que quando você que veio do mundão se converte, é difícil se encaixar numa igreja tradicional. Eu sei mesmo. Mas, ainda assim, não valorize ambiente. Não valorize parede preta, luzes bonitas, galera emocionada. Valorize palavra, pessoas que vivem o evangelho e aconselham de forma bíblica, e a pregação é bíblica. Sério, não negocie isso, senão você vai pagar um preço alto de engano lá na frente. E eu não tô falando que igreja de parede preta é ruim. Eu conheço várias igrejas de parede preta, tenho amigos em igreja de parede preta, amigos pentecostais que são extremamente bíblicos. Por isso, não é só uma questão de ir para uma igreja tradicional, não é essa questão que eu tô falando aqui. Mas avalie, analise, passe um filtro, não fique escravo de pessoas, de aceitação de pessoas. E aqui me lembra que nós vamos para o próximo ponto. Trate logo, urgentemente, o temor a homens. O que é o temor a homens? É uma pessoa que teme a opinião, a aceitação, a validação das pessoas, ao invés do que Deus fala na palavra, do que Deus fala sobre você, sobre Cristo e o que Cristo fez por você. Porque você vai acabar se frustrando muito nos relacionamentos na sua jornada cristã no começo. Se você ainda estiver nesse mecanismo, que a gente usa o termo temor a homens, mas é a boa e velha dependência e codependência emocional. Se você não tratar isso, não perceber isso, você vai cair em muitas furadas, porque nem sempre o problema está nas pessoas, ok? Porque Tiago 4 vai falar de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós. Ele vai falar que vem dentro de nós, é do nosso coração que é corrupto. Então, não é que as pessoas vão fazer isso com você. Claro que tem gente que faz, tá? Não se engane. Muita gente manipula na igreja, ok? Mas, muitas vezes é o seu coração que está querendo isso, querendo essa validação, buscando isso, se engana, se frustra e desanima na jornada, ok? Então, primeiro ponto, caminhe com pessoas, com alguém. Segundo ponto, igreja bíblica. Terceiro ponto, trate logo a dependência e o temor a homens no seu coração, ok? E eu acho que o quarto e o último ponto é: tenha disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais são essenciais, tá? E quando eu falo de disciplinas espirituais, não é só a questão de ler e orar. Não. Medite na palavra de Deus, anote, pratique o autoexame bíblico do seu coração com a luz da palavra. Faça perguntas do texto bíblico para a sua vida. Aprenda a contextualizar o texto bíblico naquilo que ele está falando. Outra disciplina espiritual, comunhão com a igreja. Não se isole. Quem se isola é alvo fácil para o diabo. Escuta bem, você que se converteu e veio do mundão, você não vai gostar de estar na igreja o tempo todo. Você não vai querer estar na igreja o tempo todo. Você não vai querer se abrir o tempo todo. Você não vai querer, irmão. Irmã, entenda. Faz parte do seu coração enganoso e a sua carne que milita contra o espírito. Então não espere ter vontade para ir no culto, para ir na EBD, para ir no grupo de mulheres, para ir no PG, para ir na célula, para ir no clube do livro. Não espere ter vontade. Pratique as disciplinas espirituais sem vontade. Faça porque é uma ordenança de Deus para nós, ok? Então é isso. E se você
tá aqui, se identificou com todos esses pontos que eu achei os mais relevantes para começar, e você tá precisando de ajuda, me segue lá no Instagram, conheça o meu conteúdo, meu trabalho de aconselhamento bíblico e manda lá sua pergunta e a sua dúvida. E é isso.